Sabe aquela busca por uma experiência espiritual que arrepia? Sim, claro. Aquela música que sobe, as luzes que diminuem, a emoção que toma conta? Aquele momento de pico. Exato. Muitas pessoas medem a força da sua conexão espiritual por esses momentos. Mas assim, o que acontece quando a música para e a vida real começa na segunda-feira? Boa pergunta. E se essa intensidade toda for uma coisa e uma conexão profunda, duradoura, for outra, completamente diferente? Pois é, o material que a gente tem para analisar hoje vem de um texto chamado Mesa do Reino e ele vai direto nessa ferida. A nossa missão aqui é desvendar essa diferença, que às vezes é bem sutil, entre o impacto emocional de um momento e a profundidade de uma caminhada. E a premissa é ousada porque ela desafia uma ideia muito, muito popular. Qual? A de que a presença de Deus é quase sinônimo de uma emoção forte. Se teve choro, se teve arrepio, então foi poderoso. Sim, é quase um termômetro. Exato. E o que o texto faz é colocar um grande ponto de interrogação nisso. Ele sugere que a verdadeira intimidade, na verdade, é bem mais silenciosa e se constrói de um jeito muito menos espetacular. Exato. E isso joga a gente direto na questão central de hoje. Como a gente aprende a diferenciar uma coisa da outra? Como saber se o que a gente sentiu foi uma descarga emocional, ainda que genuína, ou o começo de uma transformação real por dentro? Essa é a questão. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O primeiro ponto que o texto levanta é exatamente essa confusão entre o que é intenso e o que é profundo. E ele não alivia nas palavras, viu? Não mesmo. Diz que usar a emoção como termômetro para a fé é um critério frágil demais. E vai além. Chega a chamar de infantilidade espiritual, quando a gente começa a achar que se não sentiu nada é porque Deus não estava lá. É uma afirmação bem forte, não? É fortíssima e pode até soar um pouco dura no começo, mas a intenção não é diminuir a experiência de ninguém, eu acho. Certo. O que o texto faz de forma muito inteligente é separar os conceitos. De um lado, você tem a emoção, que é descrita como uma resposta humana. É normal, é parte de quem a gente é. Chorar, se alegrar, sentir um calafrio, tudo isso faz parte. Ok, uma resposta humana. Mas do outro lado, ele coloca a intimidade e a define como uma construção relacional. E essa palavra construção muda tudo. Porque uma construção não acontece num instante, né? Exatamente. Uma construção leva tempo, exige esforço, tem fundamento. E o texto diz que o fundamento dessa construção não é a sensação, mas a aliança. Aliança. Um compromisso. Isso, um compromisso. A lógica é simples e direta. Uma fé que se apoia só no que a gente sente, na alma, vai ser uma montanha-russa, porque as nossas emoções são assim. Sim, um dia tá lá em cima, no outro... Exato. Hoje tá em alta, amanhã não. Mas uma intimidade baseada em aliança, num compromisso consciente, essa sim tem estrutura para ficar de pé quando o vento sopra e a emoção some. Entendi. A base é a aliança, não a emoção. Mas isso me faz pensar. Como essa aliança, esse conhecimento profundo, se parece na prática? Porque conhecer pode ser uma palavra meio vaga pra gente hoje em dia. A gente conhece um artista, conhece uma cidade... E essa é a beleza do que o texto traz. Ele resgata um conceito hebraico fundamental para a gente entender essa diferença. A palavra yadá. Yadá. Yadá é o exato oposto de um conhecimento superficial. No pensamento hebraico, conhecer não era acumular informação sobre algo ou alguém. Era uma experiência de fusão, de intimidade tão profunda que transformava as duas partes. Conhecer era ser marcado por aquilo. Uau! Era algo que alterava seu caráter, seu jeito de andar, de falar, de viver. Uau! Isso dá um peso totalmente diferente para a palavra conhecer. Não é só saber algo sobre Deus, mas conhecê-lo de um jeito que me muda. Perfeito. É um conhecimento que gera consequência. E é aí que o texto faz uma ponte para um fenômeno que ele considera muito comum hoje, o que ele chama de o culto emocionalmente intenso e a vida espiritualmente desgovernada. É uma descrição bem visual essa. Sim, dá para imaginar a cena. Totalmente. Pense naquele cenário clássico que o texto descreve. A pessoa está no domingo, mãos para o alto, talvez chorando, sentindo uma conexão que parece quase palpável.
É um momento poderoso, sem dúvida. Sim. Mas o texto nos força a seguir essa pessoa para fora da igreja. O que acontece na segunda-feira, às 9 da manhã, quando o chefe faz uma crítica que parece injusta? Ou no trânsito, quando alguém dá uma fechada? Aquele sentimento do domingo sobrevive a isso? Ele se traduz em mais paciência? Em mais domínio próprio? Essa é a prova de fogo. Exato. Porque se a resposta for não, se a pessoa explode na segunda com a mesma facilidade de sempre, o texto argumenta que aquilo do domingo não era intimidade. Talvez tenha sido um evento, uma experiência, mas não ia dar. Entendi. E os exemplos são muito práticos. Gente que chora na adoração, mas em casa não consegue ter a humildade de pedir perdão ao cônjuge. Que se sente tocado no culto, mas continua impaciente com os filhos. Que levanta as mãos no altar, mas é dominada pelo orgulho na primeira discussão de trabalho. Exatamente. E o texto dá um nome para isso. Qual? Descarga emocional. Descarga emocional. Essa expressão é muito forte. É quase como dizer que a pessoa está usando a experiência espiritual como uma válvula de escape e não como uma fonte de mudança. Isso muda totalmente a perspectiva. Muda tudo. E o texto vai fundo nisso, porque ele pergunta: qual o propósito dessa descarga? Se ela não te reajusta para a vida real, ela serve para quê? É um alívio momentâneo, que pode até perigosamente dar a ilusão de crescimento espiritual. Ah, sim. A pessoa sente que está avançando porque se emocionou, mas o caráter continuou o mesmo. Então, a grande pergunta que fica é: se o que você diz que sente na presença de Deus não reorganiza o seu jeito de viver, o que exatamente está acontecendo ali? A evidência da intimidade não é a lágrima, é a transformação progressiva. Essa ideia da descarga emocional me leva a outro ponto que o texto levanta, que é a ideia de um vício silencioso em experiências. Isso. Isso é fascinante. A pessoa não busca mais a Deus por quem ele é, mas pelo que ela sente quando está, digamos, no ambiente religioso. Exato. É um deslocamento sutil, mas perigoso. A busca deixa de ser por uma pessoa, Deus, e passa a ser por uma sensação, um barato espiritual. Sim. A música certa, a iluminação certa, a pregação com a entonação certa. Tudo isso cria uma atmosfera que gera um pico emocional. E é gostoso, é claro que é. O problema é o que acontece depois. Exato. A pessoa se torna, como diz o texto, uma dependente de estímulo, não de convicção. E quais são os sintomas dessa dependência? Como alguém percebe que caiu nisso? O texto aponta alguns sinais bem claros. Se o culto é mais simples, sem muita produção, a pessoa sai dizendo: hoje não foi a mesma coisa, não senti nada. Ah, sim, já ouvi isso. Se ela tenta orar em casa no silêncio do quarto, sem uma música de fundo, ela acha a experiência vazia, seca. Ela começa a acreditar que Deus só aparece nos grandes eventos, sabe? Nos momentos de alta produção. E a vida comum, o dia a dia, vira um deserto espiritual. Vira, porque ali não tem o estímulo que ela se acostumou a receber. E a proposta do texto é que a maturidade é o caminho inverso? Exatamente o oposto. A maturidade espiritual, segundo esse raciocínio, é a capacidade de permanecer fiel quando não tem estímulo nenhum. É encontrar Deus no silêncio, na rotina, é continuar orando quando não tem arrepio, é escolher obedecer quando não tem nenhuma emoção forte te empurrando, é a fé que sobrevive ao fim do show. Uau! Porque a vida, na maior parte do tempo, não é um show. Certo. Então, na prática, como é que a gente sai dessa armadilha? Se eu tive uma experiência forte no fim de semana, como eu sei se foi só um momento emocional ou se foi algo realmente transformador? Para responder isso, o texto oferece uma ferramenta super prática, que é quase um diagnóstico. Ele chama de o teste da segunda-feira. O teste da segunda-feira. Gostei. A ideia é simples. A prova da verdadeira intimidade não está na intensidade do que você sentiu no momento, mas nos frutos que isso gera na sua vida cotidiana. E que frutos seriam esses? O que eu deveria procurar? São coisas bem concretas. O texto pergunta: depois daquela experiência você se tornou uma pessoa mais paciente no trânsito? Mais amável com sua família? Você ficou mais sensível aos seus próprios erros, ao seu egoísmo? Ou continuou achando que o problema está sempre nos outros? Certo. Você se sentiu mais inclinada a perdoar aquela pessoa que te magoou? Conseguiu controlar melhor a sua língua? Suas reações impulsivas? Ou seja, a evidência está no caráter,
Não uma memória da emoção. Perfeitamente. Se a única coisa que sobrou da experiência foi uma lembrança boa, nossa, foi incrível o que eu senti, mas nada mudou na sua rotina, nas suas relações, nas suas decisões, então o texto é categórico. Foi só emoção. E é aí que ele usa uma das frases mais cirúrgicas de todas, né? Sim, o problema é que muitos querem o consolo da presença sem a cirurgia da transformação. Uau! O consolo da presença sem a cirurgia da transformação. Isso é muito direto. É querer o abraço de Deus sem deixar que ele ajuste o que está quebrado. Exatamente. É querer sentir o calor do sol sem deixar que a luz dele exponha o que precisa ser limpo. É uma busca por alívio, não por santidade. É. E o confronto que o material propõe é pesado. Será que a busca de muitas pessoas é realmente por Deus ou é por uma sensação espiritual que ele pode proporcionar? Porque são duas coisas fundamentalmente diferentes. E isso nos leva, então, ao argumento final do texto. Se a intimidade verdadeira não é construída nesses picos emocionantes, como ela é construída? Onde a gente encontra esse tal alicerce da aliança? A resposta do texto é quase anticlimática de tão simples. Ela é construída na constância. Na chatice do dia a dia, se você quiser. Na chatice do dia a dia. É na oração que ninguém vê, no quarto fechado. É na disciplina de ler e meditar quando não tem vontade nenhuma. É na fidelidade nas pequenas decisões quando não tem ninguém para aplaudir. Não é no palco, é nos bastidores da vida. E tem algum exemplo disso na prática? De como essa intimidade madura se parece? Sim, e o exemplo que o texto usa é brilhante. Ele nos leva para a oração de Jesus registrada em João capítulo 17. Certo. É talvez um dos momentos mais íntimos de Jesus com o Pai registrados na Bíblia. E o que a gente vê ali não é um espetáculo emocional, não tem gritos, não tem arrobos. O que tem, então? O que tem é uma conversa serena, profunda, uma verbalização de aliança, de propósito, de compromisso. Jesus está alinhando o coração dele com o do Pai. O texto chama isso de intimidade madura. Intimidade madura. Não é uma intensidade momentânea, mas um alinhamento profundo de vontade. A material é essa. Se uma vida espiritual precisa de um evento de alta intensidade toda semana para se sustentar, ela ainda não está afirmada na verdade. Entendi. Porque o que sustenta de verdade não é emoção. A emoção vem e vai. O que sustenta é a verdade da aliança, do compromisso firmado. E é essa verdade que continua de pé quando a música acaba e as emoções inevitavelmente se aquietam. Ok, vamos amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir a grande ideia, não se trata de dizer que a emoção é errada ou ruim, certo? Não é para virar um robô espiritual. De jeito nenhum. O texto tem esse cuidado. A emoção é uma dádiva, é parte da nossa humanidade. A questão toda é sobre o lugar dela. O lugar dela. A emoção pode ser uma consequência maravilhosa de um encontro verdadeiro, mas ela não pode ser o fundamento. A intimidade é um compromisso que se prova no tempo. A emoção é uma experiência que acontece num momento. São categorias diferentes. Exato. E é por isso que a pergunta final que o texto deixa no ar é tão importante, ela muda completamente o nosso foco. Muda o placar do jogo. A pergunta errada é: você já chorou na presença de Deus? A pergunta certa, a pergunta que realmente mede a intimidade é: o que mudou em você por causa dele? Você trata a sua família com mais honra? Você controla melhor o que sai da sua boca? Você é menos reativa, menos defensiva? Aceita ser corrigida com mais humildade? Certo. Se a resposta para essas perguntas for não, então, por mais lágrimas que tenham sido derramadas, talvez ainda não seja intimidade. Foi emoção. E tudo bem, mas é preciso ir além. E o texto termina dizendo que a maturidade chega quando a gente para de tentar viver de picos e começa a viver de aliança. Isso me deixa com uma última reflexão que é quase um desdobramento de tudo que a gente conversou. Qual?
Se essa aliança, esse compromisso é o verdadeiro alicerce, então em que momentos do nosso dia a dia mais comum, sabe? Longe dos cultos, dos eventos, das luzes, em que momentos essa aliança é de fato testada e, mais importante ainda, onde é que ela é construída tijolo por tijolo?